Então eu me propus a tentar eliminar o mais rápido possível, porque eu sempre odiei ter dívida. Eu odeio dívida, é uma frase que eu sempre falo lá no meu canal. Odeio dívida, né? Não gosto de dever nada pra ninguém, seja pra uma pessoa, pra você ou pro banco ou quem quer que seja. Sim. Eu comecei a pesquisar pra ver como é que funcionava esse negócio aí, como que eu poderia agilizar esse processo, e eu descobri o processo de amortização, né? Amortização é o quê? Quando você tem um financiamento, você vai ter as parcelas mensais ali, para simplificar. Eu financei 100 mil reais e a minha parcela é R$1.000. Cada vez que eu pago a parcela, ele diminui um mês do meu saldo devedor. Então, se era 300, paguei R$1.000, 299. E na minha cabeça, eu pensava assim, que se eu desse mais R$1.000, eu eliminava mais uma, e aí já caía para 298. Só que quando eu descobri sobre amortização, eu entendi que não é bem assim. Às vezes, no meu caso, a minha parcela era R$1.000 e eliminava um mês. Quando eu dava mais 1.000, eu eliminava 5 de uma vez. Como assim? Eu falei, sério? Exato, foi o que eu pensei. Que peste é essa aqui? Como é que tá funcionando esse negócio, Essa né? é a dinâmica da amortização. E é isso que as pessoas não sabem, e por isso que o meu vídeo viralizou, tá com mais de 8 milhões de views lá e tal. As pessoas acham que a amortização tem o mesmo padrão de abatimento da dívida que a parcela do mês, e não tem. Por quê? Quando você paga uma parcela, vou simplificar aqui, como eu falei, você financiou 100 mil reais, por exemplo, e a tua parcela tem o valor de 1.000. Quando eu pago aquela parcela de 1.000, ele não elimina R$1.000 do meu saldo devedor, ele elimina só uma merreca. Por quê? Porque 70% mais ou menos do valor que eu tô pagando é só para abater juros, taxa, seguro, um monte de coisa que tá embutido ali no meu financiamento. E só 300 que abate do meu saldo devedor. Então assim, se eu tô lá devendo 100 mil e eu pago 1.000, em vez de diminuir para 99 mil, que seria R$1.000 a menos, diminui para 99.700. Aí eu pensei, que caramba que é isso? Que eu paguei 1.000 e só diminuiu 300 conto lá, né? E aí eu descobri que quando a gente faz a amortização, não incide os juros, essas taxas, até tem uma merrequinha lá, mas o valor que eu pago a mais, além da minha parcela, ele é quase que integralmente abatido do meu saldo devedor. Por isso que na minha parcela só reduz uma merreca, mas quando eu amortizo, ou seja, eu dou um valor a mais além da minha parcela mensal, eu eliminava 5 meses. Como se você adiantasse uma parcela. Isso. Correto? Só que aí, em vez de ele adiantar uma parcela só, quando eu dava R$1.000 a mais, eliminava 5. Às vezes, por exemplo, eu dava R$200 e eliminava um mês inteiro. Aí eu pensava, como é que é isso, né? Porque um mês inteiro é 1.000. Só que na amortização é muito mais interessante. E aí eu falei, caramba, será que é sério isso, velho? Aí eu comecei a fazer. Eu comecei, vendi meu violão, vendi meu carro. Comecei a, sabe, porque eu tava vendo que tava funcionando. E no final da história, mesmo sendo uma pessoa simples, que ganhava ali uma faixa de 3.500 ali, eu e a minha esposa juntos tinha uma renda familiar de 5 mil reais, só que trabalhando, fazendo renda extra, fazendo coisa pra caramba, o meu financiamento de 30 anos, eu quitei 1 ano e 8 meses, se não me engano. Foi entre 1 ano e meio e 2, mas quitei tudo. Caramba. E é legal porque no vídeo eu falo sobre isso, como que dizendo, galera, isso aqui é pra quem é pobre também, não, eu não sou milionário, que nossa, você tem bala na agulha, por isso você quitou em 1 ano e meio. Não, era um peão que trabalhava que nem um condenado, mas com foco e determinação, né? Fiz até um vídeo pro Banco Pan sobre isso, né? Quando você tem planejamento financeiro, foco e prioridade, você consegue eliminar. E hoje eu tenho uma casa própria e não devo mais nada pro banco, né? Nossa, Eduardo, parabéns. Eu sempre tive essa dúvida do imóvel. Você acha que esse foi o momento que você decidiu que você podia fazer mais? A compra do seu imóvel foi a virada de chave da sua vida? Sim, porque no Brasil as pessoas têm o sonho, né? Apesar de ter esse papo sobre alugar e tal, que eu não sou a favor, né? Todo brasileiro tem esse... A gente vai entrar numa discussão aqui, eu e você. tem os prós e os contras, a gente pode falar sobre isso. Mas é sempre uma conquista você ter a sua casa, e a alegria de quando, na hora que eu quitei, mandou uma mensagem falando, você quitou, parabéns pela sua... É maravilhoso isso, né? Não, e aí sobrou muito mais dinheiro pra eu investir. Porque a grana que eu pagava todo mês com boleto de financiamento se tornou uma grana a mais no meu salário agora pra eu começar a investir. Aí eu estudei sobre investimento e foi quando surgiu o meu canal e aconteceu tudo isso, né? Nossa, muito interessante. Mas então, o que te motivou a comprar o seu imóvel? Foi apenas essa coisa dessa criação, né, do brasileiro, de o sonho da casa própria e tudo mais, ou teve algo a mais aí que te motivou? Eu sempre quis ter a minha própria casa. E é interessante porque, assim, apesar de algumas pessoas falarem sobre as vantagens de alugar e tal,
É muito difícil achar um livro clássico, best-seller de finanças, que o cara não fale que é bom ter uma casa. Então, por exemplo, O Segredos da Mente Milionária, o cara fala que é bom. Tem um vídeo no meu canal sobre isso. A Psicologia Financeira, o cara fala que é bom. O Homem Mais Rico da Babilônia, o cara fala que é bom. O Pai Rico, Pai Pobre, ele fala algumas coisas lá, só que distorceram tudo que ele falou no livro Pai Rico, Pai Pobre. Então depois ele fez um outro livro chamado Cartas do Pai Rico, Pai Pobre, falando, galera, em nenhum momento eu falei que não é pra ter casa própria, tá? Eu só falei que ela é um passivo e não um ativo. Então, é fato que, sabe, por mais que você tenha algum... Ai, alugar ou financiar... Você queria ter uma casa ou não quer? Claro! Não, eu não quero ter imóvel. Todo mundo quer ter, né? Então, é muito legal. Eu tenho que ser uma pessoa sábia e não só inteligente. Eu posso chegar e falar alguma coisa que é financeiramente inteligente, só que eu tenho que ter a sabedoria de lembrar que o brasileiro não tem educação financeira. Perfeito. Então eu não posso falar uma coisa que eu sei que 90% das pessoas vai fazer asneira. Não, mas tá certo o que eu tô falando. Tá certo o que vários canais falam. Não, faz parcelamento, depois você investe o que sobrar e tal. Só quem vai investir? Quase ninguém. Então eu pego primeiro no ponto de falar sobre educação financeira e mudar a mentalidade da pessoa para depois ela começar a querer fazer umas coisas arriscadas. Porque se você for ver, a maioria dos pobres, o único patrimônio que tem é a casa. Sim. Então eu falo, tenha a sua casa, corre atrás disso. Só que tem alguns pontos, como você ter bastante dinheiro, ok. Então você pode alugar. Só que você tem bastante dinheiro no banco a ponto de, se você for enxotado lá da tua casa de aluguel, você compra, porque você tem dinheiro no banco. Só que o pobre não tem nada, ele vive de aluguel e a qualquer momento ele pode ser tirado de lá, ele não tem casa, não tem financiamento, então se der ruim ele não tem onde morar, o rico tem. Tanto que a maioria esmagadora dos influenciadores que falam que alugar é melhor, tem casa. Todos têm casa e eles falam no canal, tem casa de 10 milhões, de 15 milhões. Então é fácil você falar, não, é melhor alugar, é muito mais fácil quando você tem uma mansão lá que você pode viver o resto da vida. Sim. Então esse é o meu ponto, falar pra pobre... Porque muitas vezes a realidade que é dita aí não vale pra quem é pobre. Então eu respeito a opinião de quem pensa diferente, mas eu falo, compre sua casa. Quer ver outro ponto que eu acho complicado? A pessoa chega e fala assim, em vez de comprar, aluga e com o dinheiro que sobrar, você investe. Mas quem falou que o valor do aluguel é mais barato que do financiamento? Porque a pessoa chega e fala como se, o aluguel de uma casa é 2.000... E pra você financiar é 3. Não, uma ova. Eu vivo falando no meu canal. A maioria dos pobres ainda não tem casa própria por falta de informação e não por falta de dinheiro. Então, você pega alguns planos do governo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que ajuda as pessoas mais pobres a comprar um imóvel, você consegue financiar uma casa com parcela de 600 pau por mês. Verdade. E eu fiz um vídeo com um depoimento de uma pessoa do meu canal que comprou e falou, eu financiei e tá 280 reais mais barato do que eu pagava no aluguel. Nossa. Então, existem muitos meios, principalmente para quem é pobre, de você conseguir juros mais baixos, de você conseguir o subsídio do governo, eles te ajudam na entrada. Então, muitas vezes, o cara tá alugando numa coisa que nunca vai ser dele e ele poderia estar pagando mais barato numa coisa que no final vai ser dele. Então são esses pontos que eu pego. Eu sei que tem momentos da vida que não, eu mesmo, antes de o meu apartamento ficar pronto, eu fiquei morando de favor num prédio lá de um primo meu. Mas se ele não tivesse emprestado, eu teria que alugar. Só que eu sempre penso assim, cara, você tá alugando, mas vai se planejando pra comprar. Sabe? Porque às vezes você não tem a grana da entrada, tem cara que tá enrolando a mulher faz 8 anos porque não tem casa. Aluga, vai alugar, né? Por exemplo, no meu canal, eu respeito quem quer alugar, só que eu combato os argumentos fajutos. É muito comum você ver na internet um Reels ou um vídeo no TikTok, quer que seja, a pessoa falando assim, olha, eu vou mostrar aqui, eu vou anotar como alugar sai muito mais barato. Aí ele coloca aqui os valores do aluguel e depois o valor do financiamento. Já começa errado que sempre coloca o valor do financiamento mais caro e tem muita forma de ser mais barato. Aí eles colocam uma letrinha bem pequenininha lá embaixo assim. Não vamos levar em conta o reajuste anual do aluguel. Mas se mata então, bicho. Por que você tá fazendo um vídeo inútil desse, né? Porque o que acontece? O aluguel, pra quem não sabe, né? Ele tem um reajuste, porque o dono do aluguel não vai ficar cobrando R$1.000 por 50 anos de você. E esse reajuste, ele é baseado num índice, ou é o IGPM ou é o IPCA. Já teve anos em que o IGPM ficou ali de 20% ao ano. O IPCA, 10% ao ano, 6%, 12%, vai variando. Imagina isso, vou montar um cenário aqui.
Eu financiei um apartamento de R$200 mil e a parcela do financiamento é 1.000. Ou, não, eu não quero ter casa, eu aluguei um apartamento de R$1.000 e a parcela também do aluguel também vai ser 1.000. Se você faz o financiamento pela tabela Price, ele vai ficar sempre 1.000, e ele vai ter uma pequena correção ali, que é de bem pouquinho mesmo, né? Eu até combinei com o pessoal de não ficar falando sigla, que é chato, né? Dificulta, né? Mas vai ter uma correçãozinha bem pequena. Enquanto o aluguel, ele vai ter um reajuste ali de 6% ao ano, 10% ao ano. Então, se você tá pagando hoje 1.000, daqui a um ano vai aumentar para 1.060. No outro ano, 1.120. No outro ano, não sei quanto. Eu fiz uma estimativa, né? Eu planilhei. Se você financiar um apartamento e, sei lá, você botar ali 120 mil, por exemplo, ao longo dos 30 anos, você vai ter gasto quase 300. Caramba, Duda, financiei 120 pau e paguei 300. Que burrada, hein? Pois é. Só que aí, por quê? Por causa dos juros, né? Só que uma pessoa que começa um aluguel hoje, que custa R$1.000, e ano que vem aumenta 6%. No outro aumenta 6, no outro aumenta 6, 6, 6, 6. No final dos 30 anos, essa pessoa vai ter pago mais de R$1 milhão. Sim. É 3 vezes mais caro do que o financiamento. Então a pessoa fala, financiamento é ruim porque você paga 3 vezes mais do que você pagou. E quem aluga paga 3 mais do que quem financiou. E sem contar a amortização, né? Que se você amortizar, sai muito mais rápido. Então, esse é um tipo de comparativo totalmente injusto. Ai, vou mostrar como aluguel é melhor, só que eu não vou levar em conta o reajuste. Né? Isso aí não serve pra nada.